Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos agora a começar com a nossa transmissão. Eu vou só partilhar aqui o link e vou pedir aos irmãos também que partilhem o link, por favor, que acabou de entrar agora, só para partilhar o link para que mais irmãos possam participar do estudo, tá? Enquanto aguardamos pela chegada de outros irmãos. Ok, ok, ok. Acho que não dá para editar aí, né? Eu vi que o título do estudo é Manteiga e Mel, né? É o que precisamos se queremos ser como Cristo, como Cristo. Ok. Hum, ok. O estudo será um estudo de suma importância. Alguns irmãos ficarão surpresos com essa profecia que nós vamos analisar aqui hoje. Então, convide outros irmãos, né, para que mais irmãos possam serem beneficiados com o estudo de hoje, de formas que a mensagem se espalhe, né, possa ser espalhada e, e assim mais almas, né, poderão alcançar a salvação. Ok, eu estou partilhando aqui, né, as ligações, o link, né? Estou partilhando aqui o link. Então, vamos entrando. Vamos entrando. Ok. Ok. Acabei de ver aqui o nosso irmão. Nosso irmão Tomé, seja bem-vindo. Vamos começar daqui a pouco. Eu só estou partilhando aqui o link, seja no Facebook, seja nos grupos do WhatsApp. Ok. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Daqui a pouquinho a gente começa. Só estamos aqui partilhando, partilhando. Estamos partilhando o link. Ok. É, um pouquinho aqui. Ok. Estamos partilhando o link, né? Vamos começar. Enquanto isso, você abra já o seu livro né, de Isaías. Abra o livro de Isaías. É ali onde nós estaremos. No, mergulhando, né? Uma profecia maravilhosa, muito poderosa. E conforme dizia, os irmãos vão se surpreender, né? Eu também quero pedir aos irmãos que, enquanto a transmissão estiver sendo feita, os irmãos orem, né? De formas que eu possa falar, não as minhas palavras, mas aquilo que Deus orienta, né? Que eu me esconda em Cristo e que Cristo possa crescer, né? Que Cristo possa crescer. Ok. Ok, ok. Né? Estamos aqui transmitindo não, partilhando. Estamos aqui partilhando. Ok, eu penso que já, já está, já está. Agora nós vamos
já estamos em condições, podemos começar com o nosso estudo, né? Começar com o nosso estudo. Mas antes, é claro, vamos ter que fazer uma oração, né? Pedir a presença do Senhor, né? Que Ele possa estar aqui, que o seu Santo Espírito, né, possa nos conduzir de formas que a live possa ser, né, formas que a mensagem possa ser bem compreendida. Então eu vou aqui me ajoelhar. Quem puder também está à vontade, né? E assim nós vamos entrar no nosso estudo. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer pela semana que terminou. Estamos numa nova semana e é tudo graças ao Senhor. Agora nós queremos estudar a Tua Palavra. E o tema de hoje é um tema de suma importância porque vai nos ajudar a entender o que é necessário, a perceber o que é necessário para termos uma vida como a do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Então, venha derramar sobre mim, sobre os ouvintes, o Teu Santo Espírito, de formas que a mensagem seja transmitida de forma clara, sem interrupções, e que os ouvintes possam perceber. Que toda a influência satânica seja derrotada no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da terceira pessoa da divindade. Pedimos estas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, em nome por amor de Jesus. Amém. Ok. Então vamos aqui ao nosso estudo. O estudo de hoje, né, estará baseado no livro de Isaías. Nós vamos estudar sobre a manteiga e o mel, o alimento necessário para que possamos ter uma vida de perfeita obediência a Deus. Assim como Cristo viveu, nós também podemos viver. A Bíblia nos recomenda a imitarmos a Jesus, o espírito de profecia de igual modo. E para maior compreensão, né, eu fiz questão de publicar a imagem, né, sobre o tema que nós vamos falar hoje. Mas eu vou tentar aqui transmitir. Deixa-me aqui ver se os irmãos vão conseguir. Só um pouquinho. Deixa-me aqui abrir a imagem. Ok. Aqui está a imagem, né? Se os irmãos conseguem ver. Tá aqui, né? Temos aqui um homem, temos aqui uma novilha e temos duas ovelhas. Então, por meio, né, dessa imagem, os irmãos conseguem perceber que ele está extraindo leite. E aqui, bem ao ladinho, não sei se os irmãos conseguem ver. Deixa-me aqui ver se eu consigo pegar. Ok, aqui, os irmãos estão vendo o mundo, né, sendo alimentado com esse leite, né, que está sendo colocado tá aqui na ordenha, né, ou nas máquinas, e as ovelhas é que estão dando leite. E temos aqui este homem alimentando. Essa aqui é a imagem e eu queria que os irmãos percebessem isso. Agora, o livro que nós vamos analisar hoje é o livro de Isaías. O livro de Isaías tem profecias maravilhosas para nós. Mas antes de nós entrarmos de uma forma profunda no estudo de hoje, permita-me ler aqui algumas referências, porque normalmente quando nós abrimos livros do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Sofonias, algumas pessoas ficam assim, mas estes livros têm mensagens para nós. Então vamos ler aqui algumas referências. Eu vou ler aqui o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 338. Diz assim: Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas, por favor, presta atenção aqui. Cada um dos antigos profetas falou menos, veja aqui, falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram menos para o seu próprio tempo. E falaram mais para quem? Para nós, certo? Agora vamos ler de novo Mensagens Escolhidas, volume 3, tá? Agora volume 3, na página 419. Presta atenção aqui, diz assim:
Os profetas escreveram para o seu próprio tempo e para o nosso. Os últimos livros do Antigo Testamento nos mostram obreiros tirados dentre os trabalhadores no campo. Outros eram homens de grande habilidade e vasta cultura, mas o Senhor lhes deu visões e mensagens. Agora preste atenção. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhe diziam respeito, como verdade presente. Mas sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Eu vou repetir aqui essas últimas, a última frase. Diz assim: estes homens do Antigo Testamento, tá? Presta atenção. Estes homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel, veja, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito como verdade presente, mas sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Agora, por que eu tive que fazer essa introdução? É muito simples, né? Algumas pessoas, alguns ensinadores da palavra, eles dizem que os livros do Antigo Testamento, que as profecias do Antigo Testamento não têm uma importância ou uma aplicação direta para nós. É o que eles dizem. Eles dizem que são profecias clássicas e que, por serem profecias clássicas, o que está ali são apenas relatos, mas que as profecias que têm ligação direta aos últimos dias são os livros de Daniel e Apocalipse, que eles separam ou consideram esses livros como profecias apocalípticas. Agora, já os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Sofonias, Ageu, entre outros e outros livros do Antigo Testamento, eles apenas dizem que isso são profecias clássicas e que não tem uma aplicação direta para nós. Mas agora, os textos que nós acabamos de ler aqui, de Ellen White, mostram de uma forma clara que estes livros têm, sim, mensagens para nós, né? Ellen White citou aqui. Agora, tendo em conta esse detalhe, vamos para Isaías capítulo 7. Tá? Isaías capítulo 7. Capítulo 7. Vamos nos versículos 1. Diz assim: E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. Tá? Continuando. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim. Efraim era a tribo que liderava o reino de Israel, tá? Enquanto que o reino de Judá era composto por duas tribos, que era Judá e Benjamim. Quem dominava, quem reinava neste reino era a tribo de Judá. E Israel, que era composto pelas 10 tribos, a tribo que reinava era Efraim. Então, muitas das vezes, a Bíblia, quando refere-se ao reino de Israel, usa também o nome de Efraim, casa de Efraim ou Efraim, certo? Verso 2. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria, com esse, Síria, está confederada com Efraim. E o coração dele foi abalado, e o coração do seu povo, não está confederada com Efraim. E o coração dele foi abalado, e o coração do seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. 3. Então disse o Senhor a Isaías: sai agora para encontrar Acás, tu e teu filho Sear Jazub, no final do aqueduto, do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Verso 4. Diz-lhe,
Fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e de filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim, veja, verso 5 agora. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias tenham formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la. Deixa-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Continuando. Portanto, verso 7. Portanto, diz o Senhor Deus, isto não irá prevalecer, nem acontecerá, porque a cabeça da Síria, veja aqui, a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrado de tal forma que não será um povo. 9. E a cabeça de Efraim é Samaria. Veja, e a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Vamos fazer aqui um resumo. Nos capítulos 7, nós vemos aqui a confederação da Síria, S-I-R-I-A, né? Síria, com o reino de Israel. Eles confederaram-se, ou juntaram-se, para destruírem o reino de Judá. Agora, quando o rei de Judá se apercebeu dessa confederação, dessa união, ele tremeu. Mas Deus manda ao profeta Isaías dizendo que essa confederação que a Síria e Israel ou Efraim tiveram, não será ou não dará nenhum resultado. Agora vamos para os versículos 10. Atenção, nós estamos aqui tentando contextualizar, né? Depois vamos entrar de uma maneira mais direta no nosso estudo. Agora vamos para os versículos 10. Diz assim: além disso, o Senhor falou novamente a Acaz, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus. Pede-o, veja aqui, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém, Acaz disse: eu não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Né? Acabei de ler o verso 12. Verso 13. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi. É isto pouca coisa para vós enfadardes homens, né? Para vós enfadardes homens. Porém, verso 13, deixa-me aqui repetir. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi. É isto pouca coisa para vos enfadardes homens, porém ireis vos enfadar meu Deus também? Portanto, verso 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. 15. E ele, aqui está, vai ser o centro do nosso estudo, e ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. 16. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, dias que ainda não têm acontecido, desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. Vamos findar por aqui, tá? Vamos findar por aqui. Vamos então tentar fazer aqui um resumo. Israel, as 10 tribos, confederou-se, juntou-se com a Síria. Síria, S-I, né? Não a Síria, com A. Mas Síria, cuja capital é Damasco. Essas duas nações iriam destruir, ou queriam destruir, a nação de Judá. E Deus diz assim para o rei de Judá: não temas, porque a confederação deles não resultará em nada. E Deus chegou até o rei de Judá e diz assim: peça ou pede um sinal que eu te darei, o sinal que eu te darei. E este sinal será uma prova de que a confederação entre Israel e a Síria não será uma realidade, será em vão, certo? Mas só que aqui o rei não pediu, mas o Senhor mesmo deu um sinal. E que sinal foi este? O sinal seria que Emanuel deveria nascer.
certo? Emanuel deveria nascer. E este sinal do nascimento de Emanuel seria uma prova de que a confederação entre a Síria e Israel seria nula. E que a Assíria, agora é preciso que a gente tenha aqui esta informação, né? A Síria, temos a Assíria, cuja capital é Nínive, e temos Síria, cuja capital é Damasco. Então, a confederação entre Israel e Síria seria derrotada, destruída, um instrumento que Deus iria usar para desfazer essa confederação seria a Assíria, cuja capital é Nínive. E o sinal para isto é o nascimento de Emanuel. Agora, quando nós vamos ler essa profecia, nós vamos encontrar aqui um problema. Essa confederação de Israel e a Síria, ou seja, e Síria, foi destruída ou foi desfeita antes de Emanuel nascer. E veja, de acordo com Isaías, o sinal para que a confederação entre Síria e Israel fosse o sinal de que essa confederação iria ser desfeita é o nascimento de Emanuel. Agora, a Síria, ou seja, essa confederação foi desfeita e Emanuel não nasceu. Agora, isso pode ficar um pouquinho confuso. Como assim, se o sinal é Emanuel, a prova de que Deus iria desfazer essa confederação seria o nascimento virginal de Emanuel. Mas Emanuel não nasceu e a Síria e Israel, essa confederação desfez. Então, a única conclusão que nós podemos chegar é que essas 4 nações, temos a Síria e temos Israel e Judá, são figurativas ou são típicas de nações que iriam existir em um momento depois do nascimento de Emanuel. Agora, quando nós vamos para o livro de Sofonias, nos capítulos 1, capítulos 2 e capítulos 3, nós vamos encontrar uma Assíria cuja capital é Nínive e que existe no dia do Senhor. E nós entendemos, ou percebemos, já há algum tempo nós temos estudado sobre isso, mas assim que possível nós faremos estudos sobre o dia, ou o grande e terrível dia do Senhor, que esse grande e terrível dia do Senhor aplica-se, perceba, o dia grande e terrível do Senhor aplica-se aos últimos dias. Então, essa confederação da Síria e Israel para juntos destruírem a nação de Judá deve simbolizar uma confederação que vai nascer numa época em que Emanuel já nasceu, ou seja, no tempo de Emanuel, na era cristã. E que confederação nós encontramos depois do nascimento de Cristo? Bom, a única confederação que nós encontramos é que existia uma nação que confederou-se com o Estado, nesse caso a igreja, né? A igreja cristã, e depois da apostasia, ela confederou-se com o Estado e juntas decidiram perseguir um povo que era Judá, assim podemos dizer, que era Judá, um povo que era fiel. Mas que Deus disse que a prova de que essa confederação iria ser nula seria o nascimento de Emanuel. E o que iria desfazer essa confederação seria a nação da Assíria. E claro, nós entendemos isso quando a igreja católica apostólica romana, juntando-se com o Estado, perseguiu os cristãos, que nesse caso são símbolos dos judeus, ou são identificados como judeus, aqui em Isaías capítulo 7, Deus usou uma Assíria antitípica, ou seja, as nações protestantes, como a Inglaterra, a Alemanha, entre outras nações, para desfazer esta confederação, cujo objetivo era destruir Judá. Então, eu espero que até aqui esteja claro. Então, contudo, temos um estudo bem mais detalhado sobre a confederação da Síria e quem desejar é só solicitar, certo? É só depois de mandar uma mensagem na página e nós vamos enviar pelo WhatsApp. Agora,
tendo feito esta introdução, vamos para a parte central do nosso estudo, que é a manteiga e mel. Vamos agora para os versículos 15. Aqui nos versículos 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Claro, todo mundo sabe que este Emanuel é Cristo, certo? Ninguém tem dúvida. Emanuel, Deus conosco, é Cristo. Agora vamos para os versículos 15. Tem uma informação fundamental de grande importância para nós. Diz assim: ele quem? Emanuel. Ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Veja que aqui a Bíblia diz que Emanuel, ele vai comer a manteiga e o mel para que ele possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Agora, se você está a usar uma Bíblia revista ou atualizada, o nome já diz Bíblia revista e atualizada, eles revisaram alguns textos, eles atualizaram alguns textos, eles adulteraram alguns textos. E um desses textos que sofreu adulteração é este aqui, de Isaías capítulo 7, verso 15. Na Bíblia revista diz assim: manteiga e mel comerá até, veja aqui, conforme eles alteraram a frase, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Conseguiu perceber a diferença? Eu vou voltar a ler a partir de uma Bíblia fiel. Eu estou usando aqui a Bíblia King James, a fiel, a 1611. Diz assim: ele comerá manteiga e mel veja aqui, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Na Bíblia fiel, mostra de uma forma clara se Jesus, ele rejeitou o mal e escolheu o bem, primeiro ele teve que comer a manteiga e o mel. Já numa Bíblia revista, que são as Bíblias adulteradas, e de lembrar que se você precisar do estudo que vem mostrar ou que fala das adulterações nas Bíblias modernas, é só você também solicitar este estudo. Então, numa versão revista, diz assim, que para que Jesus pudesse, ou seja, Jesus só iria comer a manteiga e o mel depois de quê? Depois dele quê? Depois dele saber rejeitar o mal e escolher o quê? O bem. Eu espero que os irmãos conseguiram perceber. Mas nós vamos ficar com a versão fiel, que é a Bíblia que surgiu de acordo à vontade do Senhor, não é? Wycliffe, Tyndale, que foram reformadores, trabalharam para que a Bíblia King James pudesse ser um facto. Estou a falar da Bíblia fiel, a da 1611. Porque se você estiver a usar uma Bíblia King James, mas atualizada, as adulterações também são mesmas. Aliás, só existem dois tipos de Bíblias. Do ponto de vista geral, só existem dois tipos de Bíblias. As Bíblias fiéis, cujo o texto base é o texto recepto, e as Bíblias atualizadas, revistas, as Bíblias modernas, como a Nova Versão Internacional, enfim, todas essas Bíblias modernas, atualizadas, o padrão é o mesmo. Os textos modificados são os mesmos. Já na Bíblia fiel, não, certo? Então vamos ficar com a Bíblia fiel. E a Bíblia fiel diz que ele, Jesus, comerá manteiga e mel veja aqui, para que ele possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Veja, são dois elementos que Cristo deveria usar, que Cristo deveria consumir, para que ele pudesse rejeitar o mal e escolher o bem. Agora, de um ponto de vista literal, a manteiga e o mel não têm propriedades morais. Você, comendo a manteiga e o mel, não se tornará moralmente bom. Não, a manteiga e o mel não contribuem, não molda a nossa moralidade, certo? Então, de certeza que esta manteiga e o mel deve ser algo simbólico, certo? Então, vamos procurar definir, à luz da palavra, o que significa a manteiga e o mel. Então, vamos começar a definir o que é o mel. Para isso, vamos abrir aqui o livro de Provérbios, nos seus capítulos 24.
Provérbios, capítulos 24. Deixa-me só encontrar aqui o texto. Versículos 13 e 14. Diz assim: come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria, veja aqui, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Conseguiu perceber a ordem? Diz que come o mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao paladar. Agora, o verso 14 explica, dizendo assim: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Ou seja, a sabedoria aqui, quando você come, quando você aprecia a sabedoria, ela será doce como mel. Certo? Mas vamos continuar. Vamos ler aqui agora Salmos 19, nos versículos 7, ou a partir dos versos 7. Salmos, capítulo 19, nos versículos 7 até os versículos 10. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Agora presta atenção aqui, tá? Antes de tudo, quero mais uma vez apelar os irmãos que entraram. Partilhem o link, né? Partilhem a live, de forma que mais outros irmãos possam também participar desse estudo e assim serem beneficiados com essa mensagem. Agora vamos para os versículos 10. Lemos Salmos, então estamos lendo Salmos, capítulo 19. Agora vamos para os versículos 9. Versículos 9, né? Versículo 7, vamos começar no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor, veja aqui, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que, veja aqui, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então, aqui o salmista, mais uma vez, compara o conhecimento, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, como que mais doces do que o mel, certo? Então, agora, vamos mais uma vez fazer aqui algumas leituras, né? Quer dizer, não vou ler, né? Para procurarmos remir o tempo. Quando nós vamos ler aqui. Esse é um texto fundamental. Ezequiel capítulo 3. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 3, nos versículos 1 a partir dos versículos 1, tá? Diz assim. Ezequiel capítulo 3, versos 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como o mel. Então aqui Deus, né, por meio Deus aqui, né, ele dá ordem a Ezequiel para que comece o rolo. Claro, isso é algo simbólico. No passado, os rolos eram feitos com peles de animais, com folhas de papiro, e Deus jamais mandaria um servo ou uma pessoa se alimentar deste rolo. Claro, este rolo é tudo simbólico, mas nesse rolo continha a palavra do Senhor. E ele, de uma maneira simbólica, comeu esta palavra, o profeta Ezequiel. Mas diz que quando ele comeu, essa palavra foi doce como mel na sua boca. Agora, quando nós vamos ler um texto paralelo, que é Apocalipse capítulo 10, nós vamos encontrar também algo paralelo, algo que fala também do mesmo assunto.
Vamos ler aqui Apocalipse 10, nos versículos 8 até os versículos 10. Diz assim: E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui a um anjo dizendo: Dá-me o livrinho. Veja aqui, dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo, veja aqui esse detalhe, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Você percebeu a diferença? O livro, ou quando Ezequiel comeu o livro, no seu ventre não se tornou amargo, mas foi doce no seu paladar. Diferente de João, que depois de comer o livro, o seu estômago, o seu ventre, ficou amargo, mas a sua boca doce como mel. O que isso significa? Em Apocalipse capítulo 10, nós entendemos que essa amargura simboliza ou mostra o desapontamento que os mileritas passaram. Agora, quando nós vamos para Ezequiel, ali nós temos a mesma simbologia, nós vemos o mesmo ato em que Ezequiel deveria comer o livro, mas seria doce na sua boca como mel e não seria amargo. Ou seja, as profecias de Ezequiel não deveriam trazer nenhum desapontamento para aqueles que crerem nela. E você sabe, né, que Ellen White, no livro Manuscrito Release, né, no seu volume 1, na página 260, ela diz ou pede para que nós estudemos o 9º capítulo de Ezequiel. Ela diz que estudai o 9º capítulo de Ezequiel, porque estas palavras se cumprirão literalmente. E em Matriás de 1888, na página 1303, ela também faz o mesmo apelo para estudarmos o capítulo 9 de Ezequiel, porque a profecia de Ezequiel, capítulo 9, segundo Ellen White, vai se cumprir ao pé da letra. Agora eu pergunto, você já leu, já estudou a profecia de Ezequiel, os livros de Ezequiel? Porque ali tem profecias fundamentais. E estudando essas profecias, não haverá nenhum desapontamento. Quando chegar o momento exato para que elas se cumpram, não haverá nenhum desapontamento. Certo? Ok, então aqui resumindo, o que é o mel? De uma forma simplificada, o mel é o gosto, é o prazer que nós temos quando estudamos a palavra, certo? Porque aqui, Isaías capítulo 7, verso 15, diz que Jesus comerá a manteiga e o mel para que ele possa rejeitar o mal e escolher o bem. E à luz das palavras, dos textos que nós acabamos de ler, o mel transmite ou é comparado ao prazer, à alegria, ao gosto que nós temos quando estudamos, quando nos encontramos com a palavra do Senhor. Ou seja, quando eu estudo a palavra do Senhor, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu procuro entender a palavra do Senhor e a compreendo, esta palavra vai dar prazer para mim, vai dar alegria para mim, vai trazer motivação para mim. Então, é isso que Cristo tinha. Cristo tinha o prazer, o gosto, a vontade, a doçura em querer estudar a palavra do Senhor. Ele gostava de estudar a palavra do Senhor, certo? Então, esta é a definição do mel. Agora, vamos definir o que é a manteiga, né? Visto que são 2 elementos, 2 alimentos que Jesus usou. Para isso, para nós definirmos a manteiga, vamos para 1 de Pedro, nos seus capítulos 1. 1 de Pedro, capítulos 2, perdão. 1 de Pedro, livro de 1 de Pedro, nos seus capítulos 2, né? Diz assim, vamos ler aqui a partir dos versículos 1 e 2. Diz assim: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Desejai, veja aqui o verso 2 agora, desejai afetuosamente como meninos, veja aqui, como meninos novamente nascidos, o leite, veja aqui, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, não é?
E versículos 3. Sei que já provastes que o Senhor é benigno. Então, o conselho do apóstolo Pedro, ele diz assim: vocês que são meninos na fé, vocês têm que desejar afetuosamente. Não desejar de uma forma simples, mas desejar afetuosamente, com um desejo intenso, forte, o leite racional, para que por eles vá descrescendo. Então, um bebê, um menino espiritual, ele precisa ser alimentado com leite. Mas presta atenção, Pedro diz que tem que ser o leite racional. Por quê? Porque existe um leite que não é racional. Existe um leite que é adulterado. E para que um bebê cresça de uma forma forte, poderosa, rápida e eficaz, ele precisa do leite racional, do leite que não é falsificado. Então, todo aquele que é recém-batizado, todo aquele que é um bebê na fé, ele precisa ser alimentado com leite. Assim conforme um menino, assim conforme um recém-nascido, deve ser alimentado nos seus primeiros meses com leite materno, para que por meio desse alimento ele cresça, tal acontece na vida espiritual. Mas volto a dizer, Pedro apela. Tem que ser o leite racional, um leite não adulterado, não falsificado. E eu pergunto para você, que leite você tem dado para aqueles que são bebês espirituais, meninos espirituais? E se você é um bebê espiritual, que leite você tem tomado? Porque o diabo também tem dado um leite, uma mensagem, claro, o leite, né, espiritualmente falando, é uma mensagem simples, é uma mensagem que não é de difícil compreensão, uma mensagem de fácil compreensão, uma mensagem de fácil assimilação. E essa mensagem, por mais fácil que seja, por mais simples que seja, tem que ser tal qual a Bíblia diz, sem acrescentar nada, nem retirar nada, certo? Agora vamos, atenção, estamos querendo definir o que é a manteiga. Agora vamos para 1 de Coríntios, nos seus capítulos 3. Vamos agora a 1 de Coríntios, capítulos 3. A partir dos versículos 1 Coríntios capítulos 3, a partir dos versículos 1 até os versos 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Veja aqui, como a meninos em Cristo. Tá? Verso 2. Com leite vos criei. Veja de novo aqui, né? O alimento, o leite. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, veja aqui, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e disseções, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Veja que Paulo está a dizer assim para os seus bebês espirituais, para aqueles que ainda eram carnais, que ainda tinham invejas, contendas, que ainda no meio deles existia brigas. Paulo está a dizer assim: eu não vos dei um alimento espiritual, um alimento sólido, um alimento robusto. Pelo contrário, visto que vocês são bebês, eu vos dei o leite, vos criei com leite. Ou seja, mais uma vez, Paulo está a corroborar, está em paralelo, está em sintonia, falando a mesma coisa que o apóstolo Pedro falou, que aqueles que são bebês espirituais, eles devem ser alimentados com leite, não com alimento sólido, não com alimento de difícil compreensão, mas uma mensagem simples, de fácil compreensão, de fácil adaptação, certo? Agora vamos para Hebreus, tá? Atenção, estamos procurando definir à luz da palavra o que é a manteiga. Vamos agora para Hebreus, capítulo 5, a partir dos versículos 11 até os versos 14. Ok? Hebreus, capítulo 5, não é? Diz assim, vamos a partir dos versículos 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Veja que Paulo está a falar para os hebreus. E quem são os hebreus? Os hebreus não eram
bebês espirituais. Os hebreus eram já israelitas, eles já conheciam de uma forma profunda a palavra do Senhor, diferente dos corintianos, dos gentios que estavam começando a conhecer sobre o Evangelho de Cristo, mas diferente dos hebreus. Por isso aqui Paulo, ele está aqui a dizer, veja aqui, verso 11, do qual muito, verso 11 de Hebreus capítulo 5, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Verso 12. Porque devendo já ser mestres, grava aqui, sublinhe, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido, veja aqui, e não de sólido mantimento. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, vou repetir, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Porque é menino, não é? Os meninos se alimentam de leite. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Veja aqui, essa palavra é muito forte. Alguns dizem que não podemos ser perfeitos. E aqueles que defendem a perfeição cristã, do caráter cristão, para muitos são tidos como perfeccionistas. Mas não é este o caso. Aqui Paulo está a dizer sim, que há seres perfeitos. O que é perfeição? Alguém vai perguntar. Perfeição, ou ser perfeito, é viver de acordo à luz que você conhece. Mas vamos continuar. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos, ou a mente, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja o que o Paulo está aqui a dizer. Ele escreveu essa carta para os hebreus. E ele diz assim, eu tenho muita coisa a dizer para vocês, hebreus. Tenho muita coisa a dizer, coisas de difícil interpretação. Mas não vos digo porque vocês ainda sois meninos. Pelo tempo, veja o que Paulo está a dizer, pelo tempo vocês já deveriam se tornar mestres, mas porque ainda não crescestes, então vocês precisam ser alimentados com leite. E ele explica, porque o leite é para os meninos. Eu agora pergunto para você, há quanto tempo você é batizado? Há quanto tempo você já tem estudado a palavra? Porque no mundo natural, quando uma criança nasce, quando vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ela vai crescendo em estatura, vai crescendo em compreensão e, se for uma criança cristã, ela vai crescer também em graça diante de Deus e diante dos homens, assim conforme Cristo cresceu. Então, se você está há muito tempo na igreja, batizado há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aqui Paulo diz assim, pelo tempo que você tem, você já deveria ser mestre, ou você tem que ser mestre. Então, o cristão, conforme nós estudamos no estudo passado, apresentamos a live passada, é alguém que está sempre progredindo no conhecimento, na experiência cristã. Ele não é bebê para sempre, não. Ele vai crescendo. Então, se você como cristão és raquítico, está sendo raquítico, então você não está tendo uma experiência maravilhosa com o Senhor. Você não está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo quer, que é que que eu e você cresçamos, nos tornemos mestres, nos tornemos pessoas com a mente, com a razão exercitada para discernir tanto o bem, veja aqui, para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui Paulo, está a falar a mesma coisa que está lá em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, diz que manteiga e mel comerá. Isaías 7, verso 15. Diz que ele, que é Jesus,
comerá manteiga e mel para que possa rejeitar o mal e escolher quê? O bem. E a manteiga é um alimento quê? Sólido. Agora, verso 14 de Hebreus, capítulo 5, ele está a dizer assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, alimento sólido, lembra, a manteiga é algo sólido, em qual os quais, em razão do hábito, tenham os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, se Jesus, ele conseguiu discernir o bem e o mal, se ele conseguiu rejeitar o mal e escolher o bem, é porque ele se alimentou com o alimento sólido. E neste caso de Isaías é a manteiga, certo? Então, o que é o leite? O leite é uma mensagem simples, o leite é uma mensagem de fácil compreensão. Agora, vamos voltar para Isaías capítulo 7. Nós queremos definir o que é a manteiga. Agora, presta atenção aqui, isso aqui é importante. A manteiga vem de onde? Ela vem do leite. Consegue perceber? A manteiga de onde é que vem? A manteiga vem do leite. E aqui Isaías 7, 15, diz que manteiga e mel comerá. Definimos que o mel é o prazer em estudar a palavra, que o mel é encontrado nas escrituras sagradas. Agora, o que é a manteiga? Uma vez que nós definimos o que é o leite, e o leite é uma mensagem simples, é uma mensagem de fácil compreensão, que é retirada da palavra, e no mundo natural, de uma forma literal, a manteiga vem do leite. Isso significa, presta atenção, isso significa que a manteiga espiritual, que é o alimento sólido, deverá vir daquilo que é o alimento simples. Quando nós entramos na palavra, e é na palavra onde sai o leite, nessa mesma palavra, onde sai o leite, que é o alimento simples, nessa mesma palavra, ela, quando bem interpretada, vai também sair dali a manteiga. Eu vou repetir. O leite é uma mensagem simples. O leite está na palavra, está na Bíblia. A manteiga, no mundo natural, sai do leite. Quando você extrai o leite, quando você tira o leite de uma vaca, quando você ordenha o leite, neste mesmo leite, quando você vai mexendo, levando lá nas máquinas, processando, você vai extrair a manteiga. A manteiga vem do leite. E visto que o leite é a palavra do Senhor, é a mensagem do Senhor, então esta manteiga também sai da Bíblia. A manteiga é algo compactado, algo sólido. Então a manteiga espiritual deve ser também uma mensagem que sai da palavra, uma mensagem simples, uma mensagem compacta, uma mensagem sólida. Eu espero que até aqui esteja claro. Então, resumindo, o leite, ou seja, o mel, é o prazer, é o gosto que nós temos em estudar a palavra. O leite é uma mensagem simplificada. Já a manteiga é uma mensagem mais forte, uma mensagem mais intensa, uma mensagem de difícil interpretação. E foi com esses alimentos, que é a manteiga e o mel, que Jesus se alimentou para que ele pudesse rejeitar o mal e escolher o bem. Podemos comprovar, por exemplo, em Lucas capítulo 2. Vamos ver aqui Lucas capítulo 2. Lucas, os seus capítulos 2. Vamos ver aqui os versículos 52. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Tá? Mas quando vamos para os versículos 46, diz assim: E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos, 47, presta atenção aqui, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.
Veja aqui. Aqui diz que os doutores, os professores, os teólogos do tempo de Jesus, quando ouviram Jesus, quando ele perguntava e respondia, e Jesus com 12 anos, eles se admiravam na sua sabedoria. Então isso mostra de uma forma clara que Jesus estudava a palavra de uma forma profunda. Ele sim se alimentava com o mel, tinha o gosto, o prazer em estudar a palavra do Senhor. Mas ele não só tinha o prazer em estudar a palavra do Senhor, como também fazia estudos profundos, tinha uma interpretação, uma compreensão sólida. Ele tinha uma mensagem compacta. Ele não estudava apenas uma mensagem simples, mas uma mensagem compacta. E foi por esta razão que Jesus rejeitou o mal e escolheu o bem. Então, se eu e você queremos também ser como Cristo, então precisamos de escolher precisamos nos alimentar com mel e com a manteiga, porque só assim também seremos como Cristo. Vamos ver aqui mais um exemplo rápido. Vamos ver aqui um exemplo muito rápido. Vamos para João, capítulos 16. Vamos ver aqui um exemplo de como é que Cristo era. Ele tinha uma compreensão apurada, ele se alimentava com um alimento sólido. Vamos aqui João, né? Vamos ler João, capítulo 16, nos versículos 12. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja, Cristo tinha muito a dizer para os discípulos, coisas de difícil compreensão, um alimento sólido, uma mensagem compacta, tinha a manteiga para dar. Mas ele diz que não posso dizer-vos agora, porque vocês não poderão ou não podem suportar. Por quê? Porque os discípulos ainda eram bebês. Então há aqui uma recomendação para mim e para você. Aqueles que estão começando a vida espiritual agora, nós devemos ter o cuidado da mensagem que vamos dar para eles, porque são bebês e eles não poderão suportar muitos ou muita dessa mensagem compacta. Se você dar, por exemplo, uma batata doce, uma mandioca ou tapioca, né, para o Brasil, se você dar o fungo, né, o fungo aqui para Angola, que é feito com fubá de milho e água. Se você dar a batata inglesa ou a batata rena, o arroz para um recém-nascido, ele não vai conseguir digerir, ele não vai suportar. Então, uma criança, ela precisa do leite. Assim acontece também na vida espiritual, certo? Então, vamos aqui resumir. A manteiga é o alimento sólido, a mensagem profunda que a Bíblia apresenta. E já o mel é uma mensagem mais simples, uma mensagem de fácil compreensão, uma mensagem para os bebês, para que, por meio desta mensagem, os bebês possam crescendo e à medida que eles vão crescendo, eles vão cambiar, eles vão trocar, né? Vão trocar o alimento, que é o leite, para o alimento sólido, que é a manteiga. É por isso que muitas das vezes alguém que já é batizado na igreja por muitos anos acaba ficando decepcionado quando as pregações são simples, são pregações rasas. Ele fica, mas o que é isso? Por quê? Porque isso não alimenta. Ele já é um adulto espiritual. E sendo um adulto espiritual, o seu organismo espiritual precisa de nutrientes, precisa de um alimento mais forte, mais compacto. Então, se você é um pregador, se você é um mensageiro, se você é um obreiro, se você é um ministro do Senhor, a mensagem que nós devemos dar para a igreja não é uma mensagem simples, mas é uma mensagem compacta, uma mensagem sólida, um alimento que, dando às pessoas, dando às ovelhas, dando ao povo, capacitá-los a discernir entre o bem e o mal. Vai ajudá-los a serem como Cristo, certo? O mel é o gosto, é o prazer em estudar a palavra, e a manteiga é o alimento sólido, a mensagem profunda, forte e poderosa. E sabe, isso aqui se enquadra de uma forma clara. Os irmãos vão ler aqui, por exemplo, né? Vamos aqui para o livro de Gênesis, né?
Gênesis não, vamos para Êxodos. Tem aqui uma informação de suma importância. Muitas das vezes, a gente lê na palavra, né? Quando Moisés, os profetas, diziam, olha, Deus vai levar vocês para uma terra, veja aqui, para uma terra que emana leite e mel. E alguns ficam pensando que esse leite e mel aplica simplesmente aquilo que a terra dá, o alimento sólido, mas não, esse leite e mel não tem uma aplicação direta a uvas, aos pepinos, às cebolas, não tem uma aplicação direta ao alimento físico, não. Este leite, ou seja, esta manteiga e mel, este leite e mel, que nós encontramos aqui, por exemplo, em Êxodos capítulo 3, nos versículos 8. Vamos ler aqui os versículos 8, diz assim, portanto, Êxodos capítulo 3, verso 8, diz assim, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir, veja aqui, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, veja, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Veja, Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou-os para Canaã. E ele diz que lá na terra de Canaã sairá uma terra que emana leite e mel. Esse leite e mel, conforme dizia, não se aplica ao alimento físico, mas ao alimento espiritual. Porque é de Canaã, é da terra de Israel, lá em Canaã, que saiu a manteiga, que saiu o leite, que saiu o mel. Esta Bíblia aqui, esta palavra, ela veio de uma terra, que é a terra de Canaã. Então, toda vez que a Bíblia diz, vou levar-vos para uma terra que emana leite e mel, Deus está dizendo que vai levar a uma terra e nesta terra Deus dará a sua palavra. Deus dará o prazer em estudar a palavra, o prazer em apreciar a palavra, como também Deus dará o leite, a mensagem, e deste leite sairá a manteiga, que é o alimento sólido, para poder alimentar o mundo e salvar o mundo, certo? Eu espero que até aqui esteja claro. Agora, estamos entrando numa parte de suma importância. Vamos agora voltar para Isaías, capítulo 7. Tem aqui uma informação fundamental. Isaías, capítulo 7, a partir dos versículos 21, diz assim, e acontecerá naquele dia, que dia? No dia, conforme introduzimos no princípio, em que existirem essas 4 nações. No dia em que existiram a Síria, antitípica, existir uma Síria, existir um Israel e existir um Judá, antitípico. E claro, essas nações existem, essas nações que estão aqui em Isaías capítulo 7, são tipos das nações que iriam existir nos últimos dias, como já explicamos no princípio, certo? Então diz assim, e acontecerá naquele dia, no dia em que existem essas nações, que um homem, veja aqui essa informação fundamental, por favor, encontre a sua Bíblia, Isaías capítulo 7, nos versículos 21, diz assim, e acontecerá naquele dia, estou lendo a Bíblia fiel. Se você ler numa Bíblia revista, eles também mudaram aqui este verso, né? Aqui na Bíblia Revista diz assim, e acontecerá, ou e sucederá, naquele dia que alguém, ele usa a expressão alguém, só que esse alguém pode ser uma mulher, como também pode ser um homem. Mas quando vamos para a Bíblia fiel, presta atenção aqui, para a Bíblia fiel diz assim, e acontecerá naquele dia que um homem, é um homem, não é uma mulher, é um homem, que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas, né? Uma novilha e 2 ovelhas. Na Bíblia Revista diz que alimentará uma vaca. Mas a expressão novilha é bem mais clara. Há uma diferença entre uma novilha e uma vaca adulta ou um bezerro. Tá? Então diz assim, e acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. O verso 22. E acontecerá que, pela abundância de leite que elas produzirão, elas quem? As 2 ovelhas e a novilha.
que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. Veja aqui, claro, isso aqui deve ser algo simbólico. Um homem alimentando uma novilha e 2 ovelhas. E dessa novilha e ovelha sairá o leite, sairá a manteiga e sairá o mel. Isso é tudo simbólico. Então, esse ato do homem alimentar essas novilhas deve também ser algo simbólico. Nós já definimos que o leite, que o mel, que a manteiga simbolizam mensagens, que simbolizam a palavra, que o mel é o gosto pela palavra. Então, com certeza, que esta novilha e que estas 2 ovelhas também são algo simbólico. Então, nós temos que procurar, presta atenção aqui, isso é de suma importância, nós temos que procurar um momento na história em que existem 2 fontes, em que dessas 2 fontes, que são as 2 ovelhas, se extrai a manteiga, o mel e o leite para alimentar o mundo, para alimentar o povo, para alimentar as pessoas. Mas que também existe uma novilha, e que também dessa novilha se extrai tanto a manteiga, quanto o mel, quanto o leite para alimentar o povo, para alimentar o mundo. Claro, isso é tudo simbólico. Então, essa manteiga, conforme entendemos que é uma mensagem, refere-se à Bíblia, e o mel, que é o prazer, sendo elas simbólicas, esses 3 animais também são simbólicos. Então, as 2 ovelhas, de uma forma clara, têm também que simbolizar 2 fontes que nos dão leite, que nos dão a manteiga, que nos dão o mel. E que fontes são essas? Não podem ser outras, a não ser a Bíblia, que contém tanto o Novo como o Antigo Testamento. Veja, são 2 ovelhas, Novo e Antigo Testamento. Mas aqui diz que não só temos 2 ovelhas, como também temos uma novilha. Agora, o que é uma novilha? Quando você pesquisar a definição de dicionário ou perguntar para aqueles homens que dominam a criação de gados, uma novilha significa uma vaca jovem. É uma vaca grande, jovem, tá? Que comparando ao homem, né? Poderíamos dizer que é aquela fase em que o homem está no seu ponto mais alto, tanto do ponto de vista físico, né? Como também do ponto de vista como é que eu vou dizer, né? Sexual, assim está a dizer, né? Que o homem está pronto, tá? Na fase na fase adulta, tá? Não é velho, uma novilha não é velha, tá? Não é uma vaca velha, também não é um bezerro, uma criancinha, não. Mas é algo jovem, algo bonito. Conseguem perceber? Então, nós também temos que procurar na história cristã em que existe uma fonte de alimento que também é jovem, e lembra-te, uma novilha é muito maior que 2 ovelhas. Deixa-me aqui mostrar de novo a imagem. Vamos mostrar aqui a imagem do que está aqui em Isaías capítulo 7. Deixa-me aqui pegar. Está aqui a imagem. Os irmãos conseguem ver, não é? Temos aqui um homem. Deixa-me aqui ver. O homem aqui é um homem. Temos aqui a novilha. Temos aqui essas 2 ovelhas. E veja que a Bíblia diz que este homem estará alimentando esses 3 animais aqui, né? Esses 3 animais. O homem estará alimentando esses 3 animais, né? Tem aqui, por exemplo, o recipiente onde está o alimento, né? Os animais estão comendo aí. E o homem alimentando esses 3 animais, eles vão produzir o leite. Agora, sendo tudo isso simbólico, esse ato de alimentar deve simbolizar uma forma de cuidar. Quando alguém alimenta um animal, a gente cuida deste animal, esse animal se torna bonito, atraente. Agora,
Definimos que essas duas ovelhas são a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Agora, o que é a novilha? A novilha, conforme os irmãos viram na imagem, bem como a definição de uma novilha mesmo, ela é muito maior que duas ovelhas e a novilha é algo jovem. Agora, isso não deve simbolizar outra coisa a não ser os escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White é algo novo na história cristã, na história do mundo, e é muito maior em extensão do que a Bíblia. Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas. Mais de 100 mil páginas. 100 mil páginas é muito maior do que a quantidade de livros, ou de textos, ou de páginas que a Bíblia apresenta. Então, resumindo, essas duas ovelhas é a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, e a novilha são os escritos de Ellen White. E veja, este homem, de uma forma simbólica, alimenta esses três animais, ou seja, torna esses animais atrativos, de fácil compreensão, de uma forma simbólica. Torna a Bíblia de uma forma simplificada, de fácil compreensão. Muitos possivelmente já leram esse texto de Isaías capítulo 7 e nunca entenderam. Então, este homem deve alimentar essas ovelhas, deve alimentar a Bíblia e os escritos de Ellen White de uma forma simbólica, tornando esses três elementos atrativos. E desses elementos ou desses animais, ele vai extrair o leite, vai extrair a manteiga e vai extrair o mel para alimentar o mundo, para alimentar todos aqueles que desejarem ser saciados. Eu vou repetir aqui os versículos 21 e 22. Diz assim: e acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e duas ovelhas. E acontecerá que, pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. Veja, este homem não vem com as suas novilhas. Estes homens não vêm com as suas vacas. Ele não cria. Ele alimenta as ovelhas. Alimenta a novilha. Quer dizer que esse homem é alguém que pega na Bíblia aquilo que para muitos era algo estranho. Ele alimenta a Bíblia e, alimentando a Bíblia, torna a Bíblia mais bonita, mais prazerosa. Uma Bíblia de simples compreensão. Mensagem de simples compreensão, não é? Conforme eu estava a dizer, quando você cria um animal, significa que você vai tratar esse animal, que você vai tornar esse animal mais agradável, mais bonito. E é assim, de uma forma simbólica. Esse homem alimenta a palavra, cria a palavra, tornando a palavra clara, simples e de fácil compreensão. Eu vou perguntar para você, você já leu os livros de Sofonias? Os livros de Ageu, Zacarias, Ezequiel capítulos 1, Ezequiel capítulos 9. Você já leu os livros de Miqueias? Porque ali contém profecias para os últimos dias. Miqueias capítulos 4, por exemplo, tem profecias para os últimos dias. O capítulos 4, versículos 1 a 3. Isaías capítulos 2, Isaías 66, Isaías 37, 38. Quer dizer, contém profecias bíblicas maravilhosas, mas que muitos, quando leem, não entendem. Agora, à luz da palavra, esse homem estará alimentando as duas ovelhas, que é a Bíblia, e extraindo dela o leite, a manteiga e o mel. E não só a Bíblia e o Novo Testamento, não só a Bíblia, que é o Novo e o Antigo Testamento, como também os escritos de Ellen White. E alguém vai perguntar, como assim os escritos de Ellen White? Só para dar aqui um exemplo. Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas. Muitos e muitos livros que ela escreveu, desde cartas, desde outros livros, desde testemunhos. É muita coisa. Agora, me diz uma coisa. Será que você, em toda a tua vida, conseguirias ler os escritos de Ellen White, compreendê-los, harmonizá-los com as escrituras, se não fores ungido pelo Senhor? Com certeza que não. Então, há necessidade, ou havia necessidade, de Deus mandar um homem, que ele iria para a Bíblia, que contém as duas ovelhas,
ir para os escritos de Ellen White, iria alimentar, ou seja, estudar essas fontes, né? Estudar esses livros. Estudando, ele iria não só se alimentar, como também iria alimentar todo mundo que quisesse, é claro. Então, assim conforme Cristo se alimentou da manteiga e o mel, nós também precisamos da manteiga e o mel para assim sermos como Cristo. Agora, uma pergunta fundamental. Que homem é este que vai trazer a manteiga e o mel com o objetivo de alimentar o mundo? Para isso, vamos ler aqui uma citação de Ellen White. Agora, por favor, preste bastante atenção, porque esse texto contém uma informação fundamental. Diz assim, eu vou ler a citação a partir do inglês, porque a tradução contém alguns erros de concordância. Contudo, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo do terceiro Elias, é só solicitar, também nós vamos enviar para você e você depois vai analisar. Mas presta atenção nesse texto de Ellen White, diz assim, a profecia deve ser cumprida. O Senhor diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguém, veja aqui, alguém virá no espírito e poder de Elias. E quando ele, veja aqui, quando ele, pronome pessoal e é masculino. Lembre-se, Isaías capítulo 7, 21 e 22 fala de um homem. Continuando. E quando ele aparecer, veja aqui, e quando ele aparecer, os homens poderão dizer, você é muito sério e não interpreta as escrituras da maneira correta. Deixai-me dizer-lhe como ensinar sua mensagem. Eu vou repetir. A profecia deve se cumprir. O Senhor diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? O grande e terrível dia do Senhor aplica-se aos últimos dias. Alguém, continuando, alguém virá no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, os homens poderão dizer, você é muito sério e não interpreta as escrituras da maneira correta. Deixai-me dizer-lhe como ensinar sua mensagem. Presta atenção aqui. Ellen White diz que a profecia deve se cumprir. Isso significa que no seu tempo essa profecia ainda não havia se cumprido. E que profecia é essa? Ela se toma daqui às 4, versículo 5, que diz que eis que vos envio o profeta Elias, não a profetisa, não os profetas, mas o profeta Elias. E Ellen White interpreta dizendo assim, alguém deverá vir no espírito e poder de Elias. E quando ele, pronome pessoal e masculino, singular, e no singular, quando ele aparecer, poderão, Ellen White falando, diz assim, poderão os homens dizer que você é muito sério e não interpreta as escrituras na devida maneira. Quer dizer que esse Elias, claro, é um antítipo de Elias, não é o Elias o Tisbita, nem João Batista, mas é alguém que virá com uma obra, e sua obra vai ser a obra de interpretar as escrituras. Porque diz assim, quando ele aparecer, poderão os homens dizer, você é muito sério e não interpreta as escrituras da devida maneira. E diz mais, diz que os homens vão dizer assim para ele, deixai-me dizer-lhe como ensinar a sua mensagem. Significa que esse homem vai trazer uma mensagem, mas uma mensagem de interpretação. Não uma mensagem de sonhos, não uma mensagem de visões, mas uma mensagem de interpretação. Isso é o mesmo que está aqui em Isaías capítulo 7, que um homem estará alimentando 2 ovelhas e uma novilha. Ou seja, este homem estará indo na Bíblia, e indo na Bíblia vai estudando a palavra, vai entender a palavra, vai se alimentar da palavra, vai extrair da palavra a manteiga e o mel, e ele vai transmitir a todos aqueles que quiserem. Meu irmão, você já estudou a mensagem do terceiro Elias? Mas você vai me dizer, não, mas o terceiro Elias é Ellen White, o terceiro Elias é um grupo de pessoas. Bom, você tem que analisar o texto com mais calma, não deixar apenas que as pessoas dizem. É verdade, sim, que existem algumas referências
que Ellen White identifica Elias como um grupo de pessoas. Mas por que ela vai identificar? Ou seja, sim, por que ela vai identificar essas pessoas como um grupo, ou seja, esse grupo de pessoas como Elias? Porque eles receberam a mensagem de Elias. Como é que você vai sair no espírito e poder de Elias sem teres a mensagem de Elias? Alguns rejeitam esse texto aqui, Testemunhos para Ministro, é o texto que eu acabei de ler. Testemunhos para Ministro, na página 475, no parágrafo 3. Eles rejeitam esse texto e aceitam apenas os textos que dizem que Elias é um grupo de pessoas. Mas nós não devemos ser assim, porque tudo é inspirado. Há textos que mostram que Elias é sim uma pessoa e há outros textos que mostram que Elias também é um grupo de pessoas. Então nós temos que juntar tudo. Para existir o grupo de pessoas que sairá no espírito e poder de Elias, tem que existir primeiro o Elias que vai trazer essa mensagem. Então aqueles que receberem a mensagem de Elias sairão no espírito e poder de Elias. Irmão, eu espero que você percebeu. Esse aqui é que é o estudo de hoje. O estudo de hoje vem mostrar para nós sobre a importância da manteiga e o mel. Se Cristo cresceu, se ele rejeitou o mal e escolheu o bem, é porque ele se alimentou da manteiga e o mel. E assim, eu e você precisamos também da manteiga e do mel. Mas quem vai trazer a manteiga e o mel é o terceiro Elias. Então, amados irmãos, conforme nós estudamos no estudo passado, mais luz devia vir para a igreja. Agora, essa mensagem, essa interpretação não é minha. Alguém veio dentro da igreja adventista, pegou na mensagem e entregou a mensagem à igreja. A mensagem está na igreja. Alguns não concordam, não aceitam com essa mensagem. Alguns chamam ela de falsa, de uma mensagem diabólica. Mas você não pode tomar essa decisão simplesmente porque alguns dizem. Você tem que analisar na palavra e confirmar se realmente a Bíblia o apoia. Tens que analisar, não siga aquilo que os homens dizem. Siga aquilo que a palavra de Deus diz, né? Conforme aprendemos no estudo passado. Então, esse é o estudo de hoje. Vamos estudar. Se você desejar aprender um pouquinho mais, é só você entrar em contato, solicitar, manda mensagem aqui na página ou aqui no YouTube, né? Vamos também publicar o estudo no YouTube. Mande a sua mensagem ou entre em contato com o terminal. O código internacional é mais 244 e o número é 938 15 97 53. Então, eu espero que os irmãos perceberam. Se alguém aqui tem algum comentário ou alguma pergunta, está à vontade. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa-me aqui ver se alguém tem aqui alguma pergunta. Ok, estou vendo aqui o irmão Antônio André. Boa noite, meu amigo, companheiro. Eu espero que você esteja bem. Temos aqui o irmão Ernesto, o irmão Fábio, Bruno, Osvaldo, né? Aqui temos o ancião Sidney, do Brasil, a irmã Mauriceia, do Brasil, Antônia, Nulce, Moisés, né? Márcia, Roséias, Alfredo, enfim, são vários e vários irmãos. Então, sintam-se saudados. Deus abençoe a todos vocês. Ok, alguém tem aqui alguma pergunta ou tem algum comentário? Temos ainda alguns minutos, caso não, nós vamos finalizar com o estudo, com a nossa apresentação hoje. Ok, eu espero que esteja tudo claro, está bem. Então, o silêncio mostra que está tudo claro, pelo menos eu espero, mas se alguém desejar aprofundar um pouquinho mais, é só entrar em contato, né? E nós vamos enviar materiais para você analisar. O que nós pedimos não é que você aceite já, tá? Isso é Bíblia, né? É a palavra do Senhor. Nós não queremos que as pessoas aceitem simplesmente porque um homem está a dizer, não é? Mas você tem que analisar. Você não pode depositar a sua confiança naquilo que o homem diz. Não importa a sua posição. Se seja um homem simples, se seja um leigo, um clérigo, se seja um doutor, se seja um teólogo, se seja um pastor, não importa. Não importa.
A tua fé tem que estar depositada naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que o homem diz. Você vai aceitar o que o homem vai dizer, se aquilo que o homem falar, que o homem apresentar, estiver baseado na palavra. Porque é a palavra quem deve governar a minha vida e não aquilo que o homem diz. O homem não salva ninguém. É Deus, por meio de sua palavra, que vai nos guiar, que vai nos salvar, tá? Então, vamos aqui fazer a oração de formas a abençoar a nossa noite aqui em Angola, né? Angola e Moçambique, e abençoar a tarde dos nossos irmãos ali do Brasil. Então, aqueles que puderem se ajoelhar, por favor, estão à vontade. Eu vou fazer aqui a oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer pelo estudo de hoje. Aprendemos o que é a manteiga e o que é o mel, e assim conforme Jesus se alimentou com a manteiga e o mel, e por causa disso ele pode rejeitar o mal e escolher o bem, ajuda-nos também a nos alimentar com esta manteiga, com este mel. A tua palavra mostra que quem trará essa manteiga é um homem, e o Senhor, por meio da tua serva, mostrou que a profecia de Malaquias 4:5 deveria se cumprir, que alguém deveria vir para interpretar muitas das profecias, dos livros que estão na Bíblia, que nós lemos e não entendemos. E que esse alguém, né, de acordo com a palavra, chegamos à conclusão que também vai trazer a manteiga e o mel. Então ajuda-nos a aproveitar esse alimento e a transmitir também aos outros. Proteja-nos durante essa noite e abençoe cada pessoa que participou do estudo, aqueles que participaram, que entraram e depois acabaram de sair por algumas razões. Abençoe-os. Abençoe cada família que é representada aqui. E que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que um dia juntos possamos estar lá no céu, nos céus. Pedimos essas bênçãos, Pai, com o perdão de nossos pecados. Pedimos também, por favor, que Satanás não tenha força nem poder para impedir que essa mensagem circule e os irmãos compreendam. Mais uma vez suplicamos, em nome por amor de Jesus, com perdão de nossos pecados, crendo que o Senhor vai enviar o seu Santo Espírito. E amém. Ok, irmãos. Ok, estou vendo aqui alguns comentários, deixa-me ver. A irmã Mauriceia diz, é a primeira vez que eu assisto essa pregação. Irmão, não tenho muitos livros e nem estudo. Sou uma pessoa simples. Sim, irmã Mauriceia, né? O Senhor vai abençoar, o Senhor vai capacitar os seus a compreender. Lembrar que os discípulos, né, os apóstolos, todos eles eram homens simples, né, eram pescadores. Mas ao receberem a unção do Espírito Santo, eles foram capacitados para dar o alto clamor no seu tempo, para pregar a mensagem do Evangelho. Então Deus também vai capacitar a irmã e vai capacitar todos. A única coisa que nós precisamos fazer é ter a vontade, o prazer, o desejo de querer aprender, de querer fazer a vontade do Senhor. E quanto ao resto, o Senhor vai nos capacitar. Ok, deixa-me ver se tem mais alguém aqui comentando. Ok, acho que não. Tá bom. Ok, amados irmãos, né? Nós finalizamos aqui. Nos encontramos no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Então, por favor, partilhe essa live, partilhe esse estudo, para que mais irmãos possam se aperceberem e assim serem beneficiados com esta mensagem. Deus abençoe a todos. Okay.